qual que é o papel daquela pessoa que hoje faz parte do seu relacionamento ou dos seus relacionamentos? E aí, você sabe responder? Você sabe me responder essa pergunta? E esse é um questionamento, é um tema que quando sai naquele almoço de domingo, ou quando sai naquele churrasco, ou naquela festinha, naquela reunião de amigos, sempre é um tema super, hiper, mega polêmico. Porque normalmente cada pessoa tem uma noção totalmente diferente desse tipo de assunto. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, na aula 30 do Blindagem Emocional. Meu nome é Luiz Júnior, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar a nossa aula, pega o seu fone de ouvido, pega seu papel, pega a sua caneta para você fazer todas as suas anotações. Curte esse vídeo e envia ele para pelo menos 3 pessoas. Essa é a maneira de você me dizer que esse conteúdo está valendo a pena para você aí do lado e está fazendo sentido. Esse é o meu termômetro. Mas vamos lá, vamos para a aula, vamos começar. E qual que é o papel de cada um dentro do relacionamento? No final dessa aula você vai entender e você vai saber responder essa pergunta, se alguém te fizer ela. Para a gente começar, é importante você se lembrar que certo e errado sempre será relativo. O certo e o errado ele muda de pessoa para pessoa. E mesmo aquela pessoa que achava que aquilo era certo ou errado diante de dada situação, quando o cenário muda, pode ser que a visão dela também se torne diferente em relação àquele assunto. A confusão começa quando um começa a exigir do outro o que ele considera como esse certo. Normalmente a confusão começa dentro do relacionamento, seja amoroso ou não, quando um começa a exigir do outro o que ele considera como certo. Quando um começa a exigir do outro o que ele considera como o papel do outro em fazer. Ou a confusão começa quando você se sente exigido, né? Quando alguém te exige alguma coisa que essa pessoa considera que é o seu papel, que é a sua responsabilidade fazer. Essa situação ela fica um pouco complexa, porque cada uma dessas pessoas tem pensamentos, objetivos, visões, pontos de vista diferentes em relação àquela situação, aquele comportamento, aquela dada ação. Eu vou te dar um exemplo para as coisas ficarem mais fáceis. Aqui nós temos 4 opções e no final você vai me dizer qual que faz mais sentido para você que está aí do outro lado, beleza? E eu quero que você use aí do outro lado a sua sabedoria para que você coloque essa situação dentro de um relacionamento amoroso ou não. Opção número 1. O homem trabalha e a mulher cuida da família. Opção número 2. A mulher trabalha e o homem cuida da família. Opção número 3. Ambos trabalham e pagam alguém para ajudar em casa. Opção número 4. Cada um trabalha em horários diferentes e ambos ajudam dentro da casa, ambos ajudam a família. E aí, para você que está aí do outro lado, o que parece ser mais certo? Existem pessoas que estão assistindo essa aula agora que vão dizer que cada uma dessas opções aqui são certas dentro do contexto delas, ok? E acaba que por que a maioria das pessoas acaba tendendo a acreditar que as 2 últimas são as certas? Porque as 2 últimas todos trabalham e todos ajudam. Mas eu quero te dizer uma coisa aí, uma coisa para você que está aí do outro lado, para você que está me ouvindo. Não existe certo e errado absoluto. Eu conheço algumas famílias e eu conheço alguns casais que, por exemplo, esse padrão de ambos trabalharem e pagarem alguém para ajudar, ou cada um trabalhar em horários diferentes e ambos ajudarem dentro da família e da casa, eu conheço casais, eu conheço famílias que isso não faz sentido para eles. Eu conheço famílias que, por exemplo, o homem trabalha e a mulher cuida da família e tá tudo certo. Eu conheço
um exemplo de uma família onde a mulher trabalha e o homem cuida da casa e tá tudo certo. Eu quero que você entenda que existe um padrão onde a gente encontrará um equilíbrio, onde ambos possam ser satisfeitos, ambos possam ter suas necessidades atendidas, mas para que também nenhum dos lados se sinta anulado como pessoa, anulado como responsável diante dessa situação, anulado em relação ao papel que ele cumpre ou deixa de cumprir em relação a esse momento. O nosso ponto de partida para a gente chegar na solução é você aí do outro lado entender que o padrão que vocês possuem, vindos dos seus pais ou dos seus familiares, talvez não vá se aplicar por completo na relação de vocês. Nós temos por um comportamento normal do ser humano olharmos para o local onde nós fomos criados, seja com seu pai, com a sua mãe, com algum familiar, com algum responsável que cuidou de você, é olharmos para esses comportamentos e ter isso tudo como um padrão a ser seguido. Só que eu quero que você lembre aí do outro lado que a gente está falando de um relacionamento, onde cada pessoa veio de um padrão familiar, um padrão de comportamento diferente. E aí, qual que é o mais certo? Qual que é o mais errado? E pode ser que você já deva ter se pegado em alguma discussão com seu parceiro, com a sua parceira ou com o seu familiar, criticando ou elogiando o padrão dele ou o seu padrão, dizendo que um é mais certo ou que um deu mais certo do que o outro. E eu quero te dizer que qualquer tipo de comportamento ele tem os seus prós e os seus contras. Então não existe um comportamento e um padrão a ser seguido que seja perfeito ou que não vá trazer nenhum tipo de consequência ruim, negativa, efeito colateral. Para a gente começar a chegar na solução, o primeiro passo é você entender que cada um de vocês vieram de padrões de educação, padrões culturais, intelectuais, econômicos, políticos totalmente diferentes ou diferentes. Ou seja, nós estamos lidando com pessoas que têm um padrão de certo e errado distinto. O certo e errado para você é um e o certo e errado dele é o outro. Luiz, e para a gente chegar na solução, para a gente entrar em ação e começar a resolver isso tudo, para a gente identificar qual que é o padrão, o que é o certo, qual que é o papel, quais são as responsabilidades que cada um deve arcar, quais são as responsabilidades e os papéis que cada um deve abraçar. Vamos lá. Primeiro ponto, vocês dois, ou vocês como família, precisam expor as expectativas que vocês têm um para o outro. Nesse primeiro ponto, vocês precisam colocar na mesa, cada um de uma vez, todas as expectativas que vocês têm de um relacionamento. Você vira para o seu parceiro ou para a sua parceira e diz todas as expectativas que você tem em cima daquele relacionamento. Você vira para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho e diz todas as expectativas que você tem em cima daquele relacionamento de vocês, ok? Segundo ponto, diga a ele o que você pode abrir mão e o que você não pode. Esse ponto é um ponto muito importante, porque tem que ficar bem claro aqui para você que quando a gente fala de um relacionamento, amoroso ou não, sempre gosto e faço questão de lembrar que alguém vai ter que abrir mão de algo e a outra pessoa terá que abrir mão de outra coisa. Então cada um dos lados vai abrir mão de algo e isso é muito importante, aonde cada um entra para colaborar com o outro e ajudar que o outro seja cada vez mais feliz. Então nesse ponto eu quero te desafiar a dizer para o outro o que você consegue abrir mão para que o outro possa dar continuidade nos seus objetivos, sonhos e metas de vida. E eu quero que você diga para ele também o que você não vai abrir mão porque é muito importante para você. Vou te dar um exemplo. Você como homem aí, você pode falar que você vai ajudar, por exemplo, a arrumar a casa. Mas, por exemplo, você não abre mão de você ter a sua parceira fazendo o jantar no final do dia para você, porque é uma coisa que para você é muito importante.
E lembre-se do outro lado. Toda vez que eu der um exemplo, é um exemplo. Não existe certo e errado. Só dei um exemplo aqui. E você aí do outro lado, vocês vão levantar, cada um de vocês vai levantar aquilo que é importante para vocês em relação às metas e objetivos e sonhos que vocês têm como pessoa, como profissional, como casal, como família. E daí vocês vão definir aquilo que vocês abrem mão e aquilo que vocês não vão abrir mão. Terceiro ponto. Entender que vocês estão criando o padrão de relacionamento ideal de vocês. Muitos casais, muitas famílias passam a vida inteira copiando e usando o padrão que existiu pelos pais deles, pelos avós deles, e isso não funciona. Normalmente isso não funciona. Por que isso não funciona, Luiz? Porque nós vivemos em momentos de vida diferentes. O momento que os seus pais viveram, eles tiveram desafios diferentes dos seus. O momento que os seus avós viveram, eles tiveram desafios diferentes dos seus pais e desafios diferentes dos seus. Portanto, estamos falando de gerações diferentes que vivem com desafios diferentes dentro de padrões culturais, econômicos e políticos diferentes. Então entenda que o mais saudável e um padrão considerado como o mais agradável e o que nós consideramos que é o que existe a maior probabilidade de dar certo é quando o casal ou a família cria o padrão de conduta, de comportamento próprio deles, criado e personalizado, levando em consideração todas as situações atuais, todo o contexto atual que eles vivem. Para finalizar e para fechar a aula de hoje, eu quero que você saia daqui, o meu desafio é que você saia daqui primeiro entendendo que não existe certo e errado. Não existe papel e responsabilidade que é do homem, da mulher, do pai, do filho. Existe uma negociação, existe uma conversa, por isso que sempre eu aqui estimulo a comunicação nos processos que eu acompanho, porque é através da comunicação que você vai entender o que é importante para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu familiar, que você vai ouvir também o que é importante dele, o que ele acha que é importante para ele, o que é importante para você, o que vocês acreditam que é importante para ambos, para o consenso geral ali de todos. E essa é da comunicação que vocês vão começar a expor algumas situações e é a partir daí, dessa comunicação aberta e assertiva, que vocês vão começar a construir aquele padrão de vida que é o ideal para vocês aí do outro lado. Mas lembre-se sempre, esse padrão ele só será concebido, você só conseguirá atingi-lo depois de conseguir se comunicar, falar e ouvir, respeitar, deixar de julgar o outro, lembrar que o que é importante para você não é importante para o outro, o que é certo para você não é certo para o outro. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que o ser humano ele é único e que você casou com uma pessoa, ou que você se relaciona com uma pessoa que verdadeiramente você ama, você gosta muito e você quer continuar com ela, às vezes, para o resto da sua vida, né? Mas você precisa entender que essa pessoa, por ser única, ela tem comportamentos, ela tem definições de certo e errado, às vezes diferentes dos seus. E é importante você respeitar isso para que vocês tenham um relacionamento saudável. E a partir daí vocês comecem a construir o estilo de vida de vocês. Não sei de onde você está me assistindo, se é pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, mas não deixe de me enviar a sua dúvida em relação à teoria do que a gente falou aqui e a dúvida também em como colocar isso tudo em prática. Se ficou alguma dúvida, não deixa passar, me envia ela, estou respondendo todas as mensagens e às vezes a sua dúvida é o que te impede de entrar em ação e transformar e virar a chave da sua vida. Muito feliz de estar aqui falando sobre isso com você, sobre esse tema super, hiper, mega gostoso. Até amanhã na nossa aula 31. Um beijo enorme no seu coração.